Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sim, estamos aqui para falar de Madame Teia. E sim, eu tô sorrindo. Você tá sorrindo? Eu tô sorrindo. Por que, Crisiqueira? Gente, porque eu vou falar de Madame Teia. E mais do que estar sorrindo, é importante lembrar que opinião, Sim, cada um tem a sua, exato. baseado no seu ponto de vista, na sua vivência, na sua história, na sua abertura para absorver novos conteúdos e novos conhecimentos, mas principalmente pelo muro de resistência que existe em cada um de nós em tempos de internet para se permitir concluir antes de se influenciar pela conclusão alheia. A gente se influenciou, querendo ou não, né? Antes de assistir. Porque Sim. Antes de ir pro cinema, a gente tava com medo. pesar A gente tava com medo de ir à toa pro cinema. É. E eu imagino que as outras pessoas também estejam devam se muito sentindo assim. também. Não, mas acho que mais do que isso, né? Como vocês sabem, esse ano a gente está completando aqui 13 anos de criação de conteúdo e a gente reforça isso em absolutamente todos os conteúdos que são um pouquinho mais polêmicos e que a gente gosta ou não gosta, tendo do outro lado uma opinião muito forte, muito resistente à mudança também, Sim. como é o caso de Madame Teia. A gente não faz crítica, não somos formados em jornalismo, não somos formados em cinema, não temos formação como críticos de cinema. O que nós somos desde o dia 5 de maio de 2011 na internet é o que nós sempre fomos a vida inteira. Fãs de entretenimento, de cultura pop, de tudo aquilo que se encaixa nesse universo. E como fãs, a gente ama, a gente detesta, a gente tem opiniões que às vezes são baseadas em vozes na nossa cabeça. E é sobre isso mesmo, né? Eu acho que na vida vão existir sempre pessoas muito técnicas e pessoas muito apaixonadas. E essas pessoas não são as mesmas pessoas. Exato. Elas não saem do mesmo lugar. Então, a gente tem que respeitar, sim, a opinião de todo mundo. Então, se você não gostou de Madame Teia, saiba que você tem total direito de não gostar. Inclusive... Mas eu gostei. Já adiantando. Eu também. Eu gostei. Inclusive, assim que a gente saiu da sala de cinema, a gente conversou com várias pessoas, né? É. Porque é bom assistir com pessoas que te conhecem ali, porque tem aquela troca de informação do Bem natural, depois. né? Bem natural. E muitas das pessoas que saíram também não gostaram. Teve muita gente que não gostou, que estava na mesma sessão que a gente. Isso, e aí isso me fez pensar muito sobre alguns pontos que foram levantados sobre Madame Teia, expectativas que foram geradas em cima de Madame Teia, principalmente por causa do trailer. E aí eu comecei a pensar muito sobre isso e eu fui dar uma estudada sobre a jornada da heroína. É importante, eu acho, para esse filme, né? É. Que a construção de Madame Teia é uma construção completamente diferente. Mas antes de você entrar nessa parte técnica, eu queria só trazer um pouquinho do meu ponto de vista de pessoa que acompanha o universo do Homem-Aranha desde criança. Sim. Né? Eu acho que de todos os quadrinhos da Marvel, Homem-Aranha era o único que eu realmente tinha contato, que eu gostava. Eu nunca gostei dos Vingadores, sempre achei muito chato. X-Men, eu tive contato muito com animação de televisão. Então, ali foi uma porta que me levou pro meu grupo favorito da Marvel, que eu acho que realmente até por conta desse vínculo emocional Sim. com a animação de sempre. Mas em termos de herói, o Homem-Aranha sempre foi o meu favorito da Marvel. Porque ele é, de fato, aquele que eu lia, que eu dividia com meu pai, é o favorito do meu pai também. O meu primeiro namorado também tinha o Homem-Aranha como herói favorito, então isso trazia pra mim ali uma certa influência também, de alguma forma. Sim. Então eu tenho muito disso, assim, desse contato. E eu nunca vi o Homem-Aranha ser profundo e complexo. Principalmente em grandes produções, assim. Quando você vai falar da origem do Homem-Aranha, e aí você pega todos os 3 grandes Homens-Aranhas antes do Tom Holland, né? Antes do Tom Holland? Tiveram 3? 2, então, ao todo, né? Dos 3 Homens-Aranhas no cinema, o primeiro filme é sempre muito raso, é sobre construção de personagem. Exato. É aquela roupa xoxa, capenga, é a tia May sendo meio perdida nas ideias, é o tio Ben morrendo. A narrativa é sempre igual, as frases são sempre as mesmas, a história é sempre igual, porque é a origem do Homem-Aranha. E por mais que tenham outros personagens que compõem essa história, é a história de criação de um personagem específico, no caso, Madame Teia. Sim. E por mais que eles estejam outras personagens envolvidas,
elas não são tão aprofundadas quanto parecia que ia ser no trailer, porque a história da Madame Teia. Eu não achei que parecia, tá? Tu não achou? Eu não achei que parecia, porque é aquilo, gente. No filme de Thor, por exemplo, quando a Marvel fez o trailer, Exato. tinham cenas no trailer que nem apareceram no filme. Isso aí. O trailer é o cara gritando na porta da loja pra você entrar que tá tendo promoção. E aí o cara fala assim, tudo por R$10. Aí tu entra, é o quê? Tudo que tá na primeira prateleira, porque no restante é outro preço. A gente sabe o que é propaganda. Pelo amor de Deus, todo mundo sabe disso. E aí eu acho que apontar o dedo pra um trailer de Madame Teia e chamar aquelas cenas de fake news, de clickbait ou qualquer outra coisa assim, é não entender o conceito de propaganda. É pra você ir ao cinema. É isso. A Marvel faz isso o tempo todo. Mas você conhecer de fato a história que está sendo passada é ali no filme. É no filme, não exato. sobre suas expectativas criadas em cima do trailer. E vou te dizer que, na minha opinião, Madame Teia foi criada, a narrativa do filme foi totalmente embasada nas cenas do sonho do cara. Sim, total. Porque se ele não quisesse matar as meninas, não ia existir o filme. Exato. Então aquelas cenas são importantes, sim. E como a gente é bobo de cair nesse continho de trailer, né? Porque é a história da Madame Teia. Por que a gente cria expectativa sobre outros personagens, sobre a história grupo, dela? Sabe? Sobre o grupo. Como o grupo vai funcionar? A gente teria que começar o filme com a Madame Teia já full power. Sendo dona proprietária daquela cidade, pra ela agregar aquele grupo e aí sim começar a aventura, gente. Por favor. Nenhum filme de origem é assim. Voltando então, já que a gente já alinhou que a história é sobre a Madame Teia. Sim. Na Jornada da Heroína possuem 8 tópicos. Tanto na Jornada da Heroína quanto da Heroína, normalmente possuem 8 tópicos. E eles seguem esses princípios. E aí eu fui listando e analisando para ver as principais diferenças. O primeiro tópico é a separação da fonte feminina, que é chamada de matriz. A protagonista está inicialmente conectada à sua fonte feminina primordial, que simboliza frequentemente pela figura da mãe. Essa conexão representa um vínculo profundo feminino. Mas para embarcar na jornada da heroína, a protagonista precisa se separar dessa fonte feminina. Essa separação, muitas vezes, envolve deixar para trás um ambiente de segurança e conforto. Essa separação faz a protagonista explorar sua identidade além das expectativas e normas de gênero, desafiando as convenções sociais e os papéis de gênero tradicionais. É isso que acontece no filme, né? A gente não precisa nem desenvolver muito, assim. É sobre a ancestralidade da Cassandra Webb. É sobre ela se conectar com essa mãe. Isso. É sobre ela desapegar dessa dor que ela sente pela mãe. Isso. Ela superar esse trauma, que na verdade não tem nem como ela argumentar sobre o trauma, porque ela nunca conheceu a mãe. Exato. E ela é então, menos sentimental. Toda... Ela tem um trabalho que faz com que ela se envolva, pareça se envolver menos do que ela realmente se envolve. Exato. E a diferença da jornada do herói é que o herói não se separa do mundo masculino para iniciar sua jornada. Porque ele é aceito e acolhido. Exato. Existe um acolhimento do herói homem que não existe na heroína mulher. Então a jornada da heroína precisa começar... passando uma moto, exatamente sobre esse resgate. Precisa ser sobre isso. Para ela entender que ela é acolhida por algo ou alguém ou alguma coisa. Então, essa origem já divide muito o público, assim. Porque eu acho que a maioria dos homens, principalmente, que são fãs de heróis, eles não têm essa paciência, né, para esse tipo de história. É difícil de entender se você não tem essa perspectiva de diferença. E aí, veja que curioso, né? Nós que somos mulheres, há quantos anos a gente só entende, elogia, aceita e acolhe as histórias masculinas? Pra gente não é difícil. Não. A gente aprendeu, a gente foi obrigada, ok, mas a gente aprendeu. E até gosta quando assiste, né? Exato, a gente defende. Você vê que pra eu argumentar sobre Madame Teia, eu trouxe o Homem-Aranha aqui, porque foi a minha referência. Ela não foi a minha referência. Não foi. Mas eu queria também pontuar aqui que Viúva Negra sofreu as mesmas críticas. Exato. Muita gente disse que era um filme sem pé nem cabeça, com uma construção de história completamente enviesada. Scarlett... Feiticeira Escarlate, eu fiquei com Scarlett, eu fiquei Johansson, não, Elizabeth Olsen. A Feiticeira Escarlate também, WandaVision, pra muita gente foi um... Eu lembro, na época que a gente estava cobrindo WandaVision, que teve gente que falou assim, nossa, então a história da Wanda foi todinha para ter esse segundo Visão.
que é o que realmente vai fazer a diferença na história do MCU. E eu fiquei assim... Não. Ela estava se reconectando com a história e com a origem dela. Exato. Tanto que Viúva Negra volta pro Círculo Vermelho, lá onde tem todas as viúvas negras. A Feiticeira Escarlate volta para a infância dela, para entender de onde vieram esses poderes e qual foi o acolhimento familiar que ela teve. Todas as mulheres têm esse resgate familiar para terem as suas histórias contadas. Então é muito curioso que os caras não tenham paciência para ver isso, né? Mas continue. Então, o segundo tópico é o chamado para a aventura. E aí, nessa fase, a protagonista é confrontada a embarcar numa jornada de transformação. Sim. Ou um evento que desencadeia a necessidade dela agir. Representa um ponto de virada na vida da protagonista, onde ela é expulsa da zona de conforto. Para a heroína, esse chamado desafia as normas de gênero e expectativas sociais que podem restringir suas escolhas e aspirações. A diferença para a jornada do herói é que o chamado para a jornada do herói se inicia para ele salvar alguém ou a si mesmo. Sim. Então, ele não é a heroína, ela é arrancada da normalidade que ela está, do papel que ela desempenha. O herói não. Sim. Normalmente. Né? Ele é para salvar alguém. Existe ou a si mesmo. Sim. Ele pode iniciar uma jornada do herói para se salvar. Sobre ele mesmo, Isso. sim, sim. E se você colocar na balança exatamente essas heroínas que eu já citei, a Feiticeira Escarlate, a Viúva Negra e a Madame Teia, elas têm exatamente esse resgate. É sobre elas. Né? É sobre essa perda pessoal da individualidade dentro desse universo de ser heroína. Ver que a história da Feiticeira Escarlate, por exemplo, é ela entrando nos traumas dela. Para que ela consiga, de alguma forma, se tornar a Feiticeira Escarlate. Que ela nunca foi. A Wanda do MCU nunca foi. Até que ela tivesse um WandaVision inteiro de terapia para ela pensar com os traumas dela, da onde vinha aquela força. Para ela se tornar quem ela era. E a Madame Teia passa pela mesma coisa. Ela tem indagações, questionamentos, dúvidas próprias e pessoais ali sobre o passado dela, o abandono da mãe, quem ela é, por que ela faz o que ela faz, é por amor, é porque ela é boa. Ela não tem esse desenvolvimento emocional. Sim. Então ela passa também um filme inteiro refletindo sobre si mesma. E, adendo, curiosamente, as 3 meninas que acompanham ela durante todo o filme tem problemas familiares de abandono também, Exato. assim como ela. Então, é uma grande terapia em grupo ali, das 4 personagens abandonadas pelos seus pais, né, tendo que se virar e criar uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio entre elas, mas também uma inteligência emocional sozinhas. Exato. É sobre isso o filme. Pode seguir. Então, o terceiro ponto é a recusa do chamado. Os dois também têm isso. E após receber o chamado, a protagonista hesita em aceitar o convite para iniciar sua jornada. Sim. Por medo das expectativas de gênero e papéis sociais. A recusa do chamado é uma resposta natural a mudanças. A protagonista não se considera boa o suficiente em aceitar responsabilidade e riscos ou teme as consequências de desafiar as normas e expectativas associadas ao seu gênero. A diferença com a jornada do herói é que também envolve sobre o papel do gênero. Mas a heroína teme o que vão achar dela e o herói se recusa por ter certezas sobre ele mesmo. Eu preciso desenvolver? Eu falo isso há quantos anos que eu queria muito que a autoestima do homem fosse vendida em potinho na farmácia? E não na farmácia, é no cinema. É no cinema. Então, assim, o Peter Parker, ele se acha o melhor herói do mundo tendo o quê? 2 mudas de roupa é um sonho. Agora, a Madame Teia não, ela se acha incapaz, ela acha um absurdo, ela acha que ela vai fazer o quê, gente? Imagina, ela não tem nada. Então, assim, é muito emblemático ver isso mesmo. Próximo tópico é o encontro com a mentora, ou o mentor no caso do herói. Nessa fase, a protagonista encontra uma figura feminina sábia e orientadora que desempenha o papel de mentora, oferecendo sabedoria, orientação e apoio para ajudá-la em sua jornada. A mentora representa uma conexão com a protagonista, com o sagrado feminino e com a sabedoria ancestral das mulheres. Ai, gente, não preciso nem dizer, né? Já no herói. Na jornada do herói, o mentor, tradicionalmente homem, é um professor responsável por transformar
o herói em um objetivo pessoal dele. Eu vou só do dar mentor. um exemplo. Aham. O Homem de Ferro fez do Peter Parker um chaveirinho dele, Isso. né? Quando ele deu óculos, quando ele deu a herança, Isso. enfim, ele fez o Peter Parker ser um chaveirinho dele, um protótipo do que ele era e do que ele acreditava ser herói. O herói é um objetivo do mentor dele, por mais que o herói desafie o objetivo do mentor. Mas, inicialmente, quando ele encontra o mentor, ele é aquele protótipo do que o mentor quer que ele se torne. Sim, e isso eu tô falando desse recorte do MCU de agora, tá? Sim. Porque eu sei que o Homem-Aranha, obviamente, tem 1 milhão de tramas diferentes e origens diferentes e construções diferentes. E puxando pra Madame Teia, ela vai até o Peru, até a floresta amazônica, reencontra o cara que estaria lá como promessa pra mãe dela, esperando pelo retorno dela. E o que ele faz? Ele manda aquela espiritualidade, né, a conexão espiritual da Cassandra Webb para encontrar a sua mãe, para que ela resgate a sua ancestralidade com essa guia espiritual, que é a própria mãe, obviamente. Aqui... E aí ela já resolve duas coisas ali, então, sabe? inclusive aqui tá assim, ó, a heroína percebe nesse ponto que ela já possui tudo o que precisa, mas ela se conecta a essa essência por um insight. É isso. Então, ela se conecta com algo que está dentro dela, que desempenha um potencial, Sim, né? sim. Não é moldada para se tornar um potencial. Não, tava já na jornada dela. Isso. Já era algo escrito, assim, mais ou menos, como presença de Anitta, sabe? Tudo tá escrito. E é bonito, assim, ver que nessa conexão, por exemplo, da Cassandra com a mãe, no filme Madame Teia, ela tem as duas coisas resolvidas ao mesmo tempo. Essa conexão espiritual e ancestral com a própria mãe e a autoconfiança de se tornar, de fato, uma heroína, né? Então, mas eu acho que esse encontro com a mentora aqui não é nem essa fase que ela vai pro Peru. É a fase que ela encontra os o diários. Pode ser também. Mas começa ali, né? Então, E porque tem uma no outra Peru. fase que combina mais com a parte do Peru. Mas eu acho que tudo meio que combina com tudo. Sim. Mas vamos lá. A próxima fase é a travessia do primeiro limiar. A protagonista se distancia do seu antigo eu com coragem e determinação. A diferença é que na jornada do herói, a travessia é mais física do que mental. Tá. A próxima é iniciação e transformação. A protagonista enfrenta desafios e testes. O tempo todo, né? O filme inteiro, né? Exato. Normalmente sendo aceita por quem desconfiou de suas capacidades. Sim. Isso envolve o clímax do processo de empoderamento da personagem. A bichinha precisa, tadinha. Na jornada do herói... Não precisa. Não precisa. Não, então, mas é começado a trabalhar algumas virtudes mentais, como humildade, coragem e justiça. Porque ele se acha tanto que ele tem que dar 3 passos pra trás, entendeu? Isso. Enquanto a menina precisa de um empurrão por aí, o cara precisa falar, meu anjo, volta aqui, tu acha que tu é quem? É meio que isso. A próxima fase é a grande deusa interior. Que aí eu acho que é a fase do Peru. Tá. Que é uma reconexão com a força interior e o poder feminino. Sim. A diferença é que o herói não possui essa fase. Não tá tendo. Pra que vai ter, né, gente? Ele já é um herói pronto. Exato. Ele precisa mais do quê? Não precisa nem de aplauso, que ele já foi. E a última fase é o retorno transformador, que é a integração do aprendizado da heroína com a comunidade. Sim. Que ela está inserida. Sim. O herói enaltece somente a ele mesmo. Óbvio, gente. Mas ele vai aplaudir quem? Se foi Ele quem resolveu. transforma a comunidade por ele mesmo. Uhum. O que ele se tornou transforma o meio. Ele é a fonte de sucesso daquilo ali, né? É uma grande jornada de conquista pessoal. Ele ter sucesso. E na jornada da heroína Ela fica feliz de uma ajudar. grande conquista em retribuição. Ai, gente, olha. Não sei nem porque só tem herói no mundo. Enfim, o que eu queria dizer pra vocês sobre isso? Quando você assiste Ratatouille, e vai fazer sentido, só um minuto. Quando você assiste Ratatouille, Sim. e você vê o crítico gastronômico reclamando de tudo o tempo todo, não gostando de nada, sendo extremamente amargo, tendo uma opinião muito excessiva e específica sobre todos os alimentos que são ofertados a ele ali, fazendo inclusive com que a rede de restaurantes tenha um grande medo dele e tudo mais. Uhum. E o único prato que ele consegue de fato elogiar e enaltecer e se conectar é o prato que traz uma memória afetiva para ele, porque contra a memória afetiva não existe faculdade que supere. Sim.
Quando você pega essa referência e você pensa na vida real, né? Você ir na casa da sua mãe comer arroz, feijão, bife, batata frita, não é arroz, feijão, bife, batata frita. É memória afetiva do arroz, do feijão, do bife, batata frita da sua mãe. Isso, sentar junto com a família. O tempero não é o sal, o chimichurri, seja lá o que for que vai pro prato. É a sua mãe. É o alimento que fez você ser a pessoa que você é. Então ele te conecta a um ponto da infância que resgata emoções e sentimentos em você. Sim. Se você for em qualquer PF da rua e pedir exatamente o mesmo prato, talvez, se for o seu prato favorito, você vá gostar, mas não como o da sua mãe. Então eles serão sempre inferiores, porque eles nunca vão atingir a expectativa que você tem quando você pensa no arroz, feijão, bife e batata frita. Diferente, por exemplo, de quando você vai num restaurante que tem, sei lá, estrela Michelin. Você está falando de um restaurante que oferece comidas com experiências, que é premiado. E você não tem como comparar, por exemplo, um prato feito para crítico, porque um restaurante, gente, que tem estrela Michelin, ele foi feito para crítico. Sim. Né? Ele foi feito para ganhar prêmio. Aquele prato foi feito para competir. Esse prato respeita todas as regras técnicas de uma competição. Essa é a diferença de um prato de um restaurante com estrela Michelin pro arroz, feijão, bife e batata frita da sua mãe, que desperta uma memória afetiva, que tem uma conexão afetiva com você. Sim. Por que eu tô falando isso? Porque nos Estados Unidos são produzidos por ano mais de 10 mil filmes. Nem todos têm o orçamento de uma estrela Michelin, também conhecido como Oscar. Nem todos respeitam as regras técnicas de cinema para estar numa premiação como Oscar. Nem todos têm sequer a ambição de chegar no Oscar. Às vezes um filme é feito a partir de uma boa ideia. Vou te dar um exemplo. After Sun. Aquele filme do Paul Mescal que fez assim um super sucesso nas premiações. A diretora não entendeu como esse filme foi parar nas premiações. Porque ela falou, gente, eu peguei fitas da minha infância com o meu pai e um daddy issues que eu tinha na minha vida e eu fiz essa história. Da forma que eu imaginei, idealizei, uma vibe meio década de 1990 e tudo mais. Por ela ser uma diretora de cinema que fez cinema e que obviamente conhece as técnicas, ela utilizou as técnicas conhecidas por ela para construir essa história que tinha memória afetiva para ela. É como se After Sun fosse um híbrido da estrela Michelin com arroz, feijão, bife e batata frita da sua mãe. Sabe quantas vezes esse eclipse de objetivos acontece no cinema? Uma vez a cada 367 milhões de anos. É muito raro. É tipo um cometa Halley. Isso não é regra. Da mesma forma que um Christopher Nolan entregando um Oppenheimer, que é 100% a tabela técnica para estar no Oscar, é um filme produzido com estrelas e técnicas e câmeras e absolutamente todos os elementos para levar essa superprodução, para impactar o público e estar na competição do Oscar. Não por isso tá em praticamente todas as categorias do Oscar desse ano. Até porque filmes assim como Oppenheimer, ele é acompanhado durante a produção, né? Já tem esse olhar. O intuito. Exato. Nossa, olha só, o Noah tá construído aquilo ali, vai pro Oscar. Exatamente. E a galera já olha com outros olhos. Então, quando você tem filmes que são rasos, leves, que são apenas uma história, uma boa ideia e talvez ali uma necessidade, no caso da Sony, eu entendo muito, né? A Sony tem o universo do Homem-Aranha na mão dela e ela não tem o orçamento que a Marvel tem, ela não tem o alcance que o MCU tem, por exemplo, mas ela tenta, né? Seja com Morbius, seja com Venom, seja com o que for que ela entregue ali, que é o que ela tem de recurso para estar dentro do universo Marvel de alguma forma, ela faz o melhor dela. Né? E você reunir ali pessoas que são predispostas a escrever uma história, que tem ali um orçamento bem inferior, né? Você não está falando de um James Wan, você não está falando dos diretores que estão na Marvel, você está falando de um cara de uma mulher, na verdade, que tem ali uma narrativa completamente diferente, de um roteirista que tem uma narrativa diferente, um alcance e um orçamento extremamente diferente também.
Então, Madame Teia, dentro da história da ancestralidade feminina, dentro da história da origem da heroína, dentro da história do universo do Homem-Aranha, utilizando os elementos que eles podem, conseguiu entregar uma história com início, meio e fim, sim. Né? Eu vi muita gente reclamando, parece que o filme foi gravado com um tripé comprado na 25 de março. Aí você já sabe até de onde vem a crítica, né? Quando vem essa referência. E eu entendo isso, porque você está acostumado com o quê? Com Christopher Nolan, que grava tudo com uma câmera em IMAX? Ou então com a Marvel e as últimas coisas que eles entregaram no cinema? Não tem esse alcance nem o mesmo objetivo. É como você comparar a produção de um Felipe Neto, por exemplo, com uma pessoa que está começando agora na internet. Ou com uma pessoa que não tem o mesmo orçamento que o Felipe Neto com a gente. Vamos pegar a gente. A gente grava com telefone. A gente não tem um estúdio, a gente não tem uma equipe, a gente não tem o orçamento que um Felipe Neto da vida tem. Isso diminui o que a gente tenta fazer? Não. Aí tem gente que fala assim, eu não gosto dos vídeos de vocês porque não tem edição, porque não tem inserção, porque não tem trilha sonora, porque o áudio é meio zoado, porque vocês falam demais a opinião de vocês. Justíssimo. Mas é isso que a gente tem a entregar. É o que nós temos a entregar, é o que a gente gosta de entregar. A gente nem almeja o Oscar do YouTube. E para além do que não temos capacidade de entregar para vocês, tecnicamente, existe o que nós queremos entregar para vocês. Você junta essas duas coisas. A gente só tem, como é que é o arroz, feijão, bife e batata frita? Arroz, feijão, beet. É beet. Não deixa de ser. Bife e batata frita. Então, assim, eu entendo quem não gostou de Madame Teia. Eu entendo quem tem o paladar apurado de um restaurante de uma estrela Michelin. Eu entendo quem é crítico e que precisa... talvez de um prato que conecte a memória afetiva de um ratatouille feito pela mãe na infância com um ratatouille que tem exatamente a mesma fórmula feita por um chefe de um restaurante para conseguir dar uma crítica positiva. Eu entendo essas pessoas. A diferença entre nós é que eu não sou essa pessoa. Né? A diferença é que eu olho uma produção como Madame Teia e eu vejo uma história linda de ancestralidade feminina. Nossa, mas é porque dentro do universo do Peter Parker, eu tô cagando pro Peter Parker. Tanto faz. Quando eu saí do filme, meus pais estavam comigo. Eu falei pro meu pai assim, pai, tu viu quem foi aquele nenenzinho que nasceu? Aí ele, o filho da menina loura. Aí eu falei assim, mas você reparou quem era aquele nenenzinho? Aí ele, como assim? Era um nenenzinho. Aí eu falei, mas você viu quem foi o tio do nenenzinho que dirigiu o carro e levou a mulher loura pro hospital pra ter o filho e tal? Aí ele, não. Aí eu falei, aquele cara era o Ben Parker. Aí ele, Aí o tio Ben do Homem-Aranha. Aí ele, quem? O velho? Eu falei, então só que novo. Tá nascendo. Só que novo. Então quem nasceu? Aí eu falei, então quem nasceu? Aí ele... Peter Parker, pai. O Homem-Aranha. Aí ele... Mas e daí? Eu falei, exatamente. Exatamente. É isso. E daí? Então é muito sobre isso, sabe? Exato. Então, assim, é isso. De novo, eu respeito totalmente as pessoas que não gostam de um filme. Mas eu não respeito. Nem hoje, nem amanhã e talvez nem nunca. Eu não posso dizer nunca, por isso que eu disse talvez. Eu não respeito quem precisa humilhar o outro para fazer valer a sua própria opinião. Nossa, tomara que não. E pegando Ratatouille como exemplo, quando você termina Ratatouille e você vê aquele crítico de comida, que também pode ser de cinema, nos restaurantes, sendo extremamente desagradável, grosseiro, agressivo, mal-humorado, né, com uma carranca meio pesada, porque a energia fica pesada, e você percebe que é um ciclo de energia ruim, a partir do momento que ele precisa humilhar as pessoas para fazer valer o seu requinte de crítico gastronômico, ele cria a sua fama em cima do medo. Ele cria a sua fama em cima do ódio, do desprezo, da humilhação. E quando ele é laçado pelo coração, ele defende o indefensável. Ele defende o paladar infantil dele, e não a faculdade de crítico gastronômico que ele fez.
Então a vida é essa eterna prova, né? Você tá ali o tempo todo sendo desagradável e humilhando com base nas 4 linhas do cinema, né? Da cartilha do cinema, mas cuidado se você é uma pessoa que humilha o outro a partir da cartilha do cinema, porque em algum momento, no seu caminho, na sua trajetória, pode surgir o Ratatouille, que vai te resgatar uma memória afetiva. E que quando você tentar encaixar esse Ratatouille na cartilha, você não vai conseguir. E aí você vai ter que defender o indefensável, baseado na sua vontade, na sua memória afetiva. É isso aí. E é isso, assim. Então, cuidado. Ser uma pessoa desprezível e odiosa tem o seu preço. E eu acho que é muito perigoso decidir ir por esse caminho. Então, seja aberto a experiências e saiba dar as suas opiniões de uma forma leve. Esse filme não foi feito pra mim. Por exemplo, eu saí de Quantum Mania falando, gente, esse filme não foi feito pra mim, porque ele tem muita informação, é um filme claramente feito pra uma geração que precisa de muitos estímulos. Eu não sou uma pessoa de muitos estímulos. Eu não gosto nem daqueles vídeos de TikTok que tem uma coisa acontecendo aqui embaixo enquanto o vídeo roda aqui em cima. Eu tampo com a mão assim pra poder prestar atenção. Eu sou uma pessoa de estímulos leves, simples, leves e tênis. Então é isso, assim, que eu queria passar pra vocês, sabe? E eu entendo quem precisa odiar e humilhar. Talvez seja só isso que essa pessoa tem a oferecer mesmo. Boa. Obrigada por ter assistido o vídeo até o fim. Comenta aqui se você chegou no final do vídeo e o que você achou de Madame Teia, independente da sua opinião. Apenas seja respeitoso com a nossa opinião também. Boa! Beijos. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.